Morenos Buffet inovando mais uma vez. Olha, temos novidades de verdade. O risoto de café, ó, dá uma olhada. Temos a coxinha de frango orgânica na cerveja escura. Dá uma olhada, é só molhar na cerveja escura. E temos o cone de tilápia com fungo portobello. Essas, na verdade, são novidades do Buffet Morenos para o 2012 e 2013. Estamos no Senac São Paulo, na verdade, para apresentar uma receita incômoda, os espaguetes. Na verdade, incômoda porque é muito difícil achar alguma coisa diferente dentro de um prato tão tradicional. Nós fizemos uma coisa diferente, como estamos indo no verão, fizemos uma salada de espaguete com um vinagrete francês, apesar de não ser italiano, mas é só o nome, que vocês vão ver já já. Outra coisa muito importante, nós demos uma colorida orgânica aos espaguetes para dar um toque a mais. Estamos servindo uma taça de cristal linda, vocês vão ver já já. Signore e signori, buonasera, benvenuti. Stiamo preparando un piatto speciale. Purtroppo ci hanno scelto per fare degli spaghetti. Eu sei que vamos falar em português que é mais fácil. Boa tarde, bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês. Quero apresentar alguma coisa diferente e um tema que é tão clássico, na verdade, que são os espaguetes. Então, eu e Marcelo, nós somos dois chefes. Pensamos bastante e chegamos a uma conclusão. Nós vamos apresentar uma salada de espaguete. Estamos nos aproximando à estação de verão. Precisa de cores e o desafio era apresentar em algo de apresentação bem diferente. Então escolhemos uma taça de cristal, uma coisa simples, de fato, que em todas as festas podemos ter. E como eu sou italiano, pensei em fazer espaguete de 3 cores, nada mais simples, a bandeira italiana, né? Então eu vou explicar passo a passo, na verdade, a receita e depois vamos montá-lo junto. Vamos montar junto e vocês vão degustar. É um prato frio. Vamos colocar um molho que é um molho cítrico, que é um vinagrete francês. De fato, de francês tem só um nome porque ele tem limão siciliano. A gente não quer cortar ninguém, mas claro. São raspas de limão siciliano no azeite italiano, então mais italiano que isso, com manjericão, com um toque de parmesão e tudo mais. É um prato fresco no sentido de verão,
eu acho que combina com a proposta de fazer algo diferente. Afinal, nós temos que surpreender quem trabalha com restaurante ou com gastronomia em geral. Do outro lado da mesa tem que fazer uau. Isso é o resumo da nossa obra, na verdade. Bom, água quente todo mundo conhece. Uma coisa importante, o sal grosso na água. Eu costumo trabalhar assim. Porém, se alguém trabalha com sal fino, nenhum problema, desde que tenha sal na água, coisa básica. Todos os pratos de espaguete, especialmente quando se usa eles depois para torcer, necessariamente tem que ser trigo duro. Não para desmerecer o trigo tenero, mas de fato ele quebra. Então não é interessante usar espaguete de trigo tenero. Dentro da preparação do espaguete, para nós italianos é algo importante. É que nem falar de risoto, falar de algo que está no sangue, não adianta. É tão tradicional que não chamem de macaronada, pelo amor de Deus, eu gostaria muito. Porque isso realmente é uma cutucada ao italiano, não é macaronada, tá? É espaguete. E de fato tem uma tradição que é milenar, foi começado com a pasta de arroz, de fato, na China. Foi um acidente de percurso, porque, lógico, italiano. Mas temos uma história que é muito grande, então vale a pena, sem dúvida, por atenção. É uma coisa, estamos mexendo com reminiscências, como nós chamamos, com lembrança, com coisas importantes que cada um tem, que comiam na própria casa, que a própria avó fazia aqui. Então são paladares, são texturas, são coisas extremamente delicadas. Por isso que eu sugiro, é um prato extremamente importante. Apesar de ser corriqueiro, eu desafio, eu acho que deixaram na mão de um italiano propositalmente, era criar algo diferente que nós tentamos fazer. A marca não interessa, mas qualquer espaguete de trigo duro. Quanto? E uma taça, de fato, nós usamos cozido na base de 180 gramas. Significa que ela cobre até pouco mais que a metade. E nós vamos colocar as três cores, portanto, vamos dividir nas três proporções, ou vocês vão ver, o verde até fica bonito, caso querem apresentar como substituto de uma salada ou alguma coisa nesse sentido, cabe 180 gramas. Portanto, nós vamos cozinhar 90 cada porção. Por quê? Porque ela me dobra o peso. Uma vez que eu coloco 45 a 50 gramas, por pessoa é uma porção e tanto. Outro detalhe, dentro do espaguete tem várias numerações, do capellini até, vamos ao spaghettoni, ao bucatini, ao bucatoni, aí quem mais tem, mais coloca no mercado. Eu costumo trabalhar por este tipo de proposta com o número 5, que é no caso de uma marca, mas pode ser, é um intermediário entre um espaguete mais grosso e um espaguete, o capellini, o cabelo de anjo, alguma coisa intermediária, que me renda algo palpável. Eu preciso sentir no meu seio da boca a textura. De fato, isso é importante no espaguete. Olha, eu estava pensando em fazer um teste, mas o Marcelo falou, olha, não faz isso o teste aqui. Não é anilina, que é o sistema mais simples, prático e direto e mais barato para dar cor em um alimento. Nós trabalhamos com beterraba e espinafre. Como se faz um concentrado de espinafre, de fato? Tanto é que é um verde Brooklyn, um verde chewing gum, é um verde diferente, não é um verde que a anilina daria, é um verde mais claro. De fato, é só pegar o espinafre, deixar ferver, bastante fervido, praticamente, de forma que ele solte totalmente a cor. E antes de colocar na panela, trabalhar na julienne, de forma que ele solte quanto mais cor possível. Espreme-se depois a parte sólida, nesse sentido, e naquela água nós vamos cozinhar o espaguete. Na beterraba, não jogue a beterraba inteira, pelo amor de Deus. Pique a beterraba. Não, eu gosto de brincar, viu, gente? Porque eu acho que tem que ser solto o negócio. Beterraba bem picadinha, mesmo processo, prensar
estou fazendo o gesto com a mão, mas pode ter outros instrumentos, então tranquilo. No branco é o tradicional. Dentro de uma produção industrial, claramente existem hoje no mercado corantes orgânicos que são concentrados de produtos vegetais. Portanto, existem hoje no mercado coisas que encurtam o processo. É só procurar, sem problema nenhum. Dentro da cor, eu escolhi logicamente esta, mas pode ser qualquer outra. Achei super interessante a verde porque dá a sensação da salada, do frescor que a gente quer transferir ao prato. Frescor no bom sentido de fresco. De fato, dentro da ordem, da sequência, digamos, dos pratos, nós podemos trabalhar com essa salada de várias formas. Tanto ela como entrada, como salada mesmo. Digamos, a gente tem buffet. Então, nós estamos preocupados em qual momento o prato entra, para saber as per capitas, para saber quanto se consome, como tem que ser apresentado, se a coisa certa apresentar alguma coisa fria em um momento da festa ou não. Então, justamente a preocupação, a indicação do Marcelo foi bem simples. De fato, este é uma colocação tanto no começo da festa, mas eu posso também trazê-lo no meio de um jantar como uma salada. Posso trabalhar, de fato, ele até como ilha da madrugada, como nós chamamos, como parte do final da festa, algo diferente. E uma noite de verão, alguma coisa fresca, sem dúvida, vale. É fundamental usar azeite, fundamental por um motivo simples, não é só a viscosidade que eu preciso no alimento, mas também um paladar. Eu usei o manjericão, pessoalmente adoro, gosto muito e tem um toque de frescor bem interessante. O limão siciliano, deixa apresentações, uma alternativa que poderia ser usada, poderia ser a lima da Pérsia, gengibre. Aí cada um pode, como se diz, completar da melhor forma possível. Possível tanto, não, sempre casca, ralado. Não, o pozinho, o pó, ele te dá, ou você adoça um pouco ele, ou ele tem isso amargo, ele é adstringente. Então, de fato, não seria aconselhável o pó, é ralar mesmo ou a raiz fresca. A lima da Pérsia é interessante, ralar a casca eventualmente. O Tahiti serve, porém tem que ser usado no dia, porque o Tahiti amarga, logo em seguida ele tem um amargo. Nunca chegar no branco do limão, sabemos que isso amarga. Então, quando se rala, nunca chegar no branco, sempre só na parte superficial. Uma coisa que eu achei interessante, um toque de parmesão, que me dá uma certa consistência ao molho. Eu coloquei o parmesão exatamente para dar uma textura e sentir o paladar. Uma vez que cozinhou com sal, eu vou só fazer de brincadeira, nada de... Tem que mexer de forma que ele cozinhe por inteiro, não deixe as pontas para fora, porque ela primeiro vai endurecer, depois vão queimar. É interessante que tenha essa atenção. Você estava dizendo se pode ser servido como entrada em food service ou tudo mais. Sem dúvida. Não só o conceito que eu quis transferir foi em cima do espaguete, mas posso usar um mini penne, posso usar um tortiglione, um mini tortiglione, posso usar N, tipo. Eu quero só transferir um conceito, de fato. E é o conceito mais difícil porque é difícil de pegar, inclusive dentro de uma taça que a boca não é tão grande. Então, este é um conceito, claramente. Volto a repetir, hoje na cozinha ou nós inovamos ou diversamente a gente volta a ser cozinheiro. Eu acho que hoje estamos na frente e temos a capacidade, a inventiva, a criatividade e a noção dos alimentos. Diversamente a gente faz o trivial e isso não é interessante. Então, esta é uma proposta diferente justamente em cima de um item que é super trivial, que é o espaguete, no caso. Volto a repetir, depende da sua matéria básica, por exemplo, cenoura, se quero laranja, quero fazer composições, não sei o que poderia ser de azul, mas posso chegar, por exemplo, o verde com o laranja, chegar a um tom salmão, alguma coisa um pouco mais alaranjada. Depende muito
do tipo de finalidade que nós vamos dar à cor. Nada de especial. Ok? Tranquilo, vai. Normalmente o tempo de cocção varia de 7 a 8 minutos, dependendo do fogo, tá bom? De 7 a 8 minutos, dependendo da marca, dependendo do tipo de fogo que nós temos, da quantidade de água. Então, são variáveis que cada um, eu acho que sente a textura. Uma coisa importante, neste tipo de uso que nós estamos fazendo, é importante que ele seja cozido. Quer dizer, ele vai permanecer al dente, porém que perda aquela textura do branco no meio. Se vocês observam, normalmente, quando a gente prepara um espaguete para qualquer restaurante, ele vai ficar com uma pontinha branca no meio. Ele tem que perder essa pontinha branca para poder dar o giro, digamos, no garfo e poder servir. A reminiscência, o que qualquer italiano normalmente pensa quando cozinha a pasta, é exatamente colocar sal grosso. É um item que, digamos, no pós-guerra era o que mais tinha, não tinha tanto raffinado. Então, é isso que quero transferir. De fato, é uma minha posição, mas pode ser tranquilamente qualquer sal, desde que se sague, de forma que não precise sagar logo depois, sagar o espaguete, porque vai ser difícil, uma vez frio, trabalhar com ele depois, para sagá-lo. Não, posso colocá-lo antes, sem problema nenhum. Se você coloca depois, ele dá aquela tipo espumada antes de colocar a pasta. Tranquilamente pode usar antes, dá aquela mexida de forma que ele dissolva. Normalmente, quando a água entra em ebulição, de fato ele dissolve. Então é tranquilo. E tem um tempo, desde que você coloca água fria até chegar, digamos, ao ponto de ebulição, demora normalmente 10, 15 minutos. Então esses 10, 15 minutos servem para poder dissolver o sal na água. Mas não é, volto a repetir, é uma questão do que eu entendo para sagar a água. O sal grosso pode ser sal fino, sem problema. Quando nós começamos a fazer a cocção do espaguete, cozinhar o espaguete, ele está pronto. O importante é quebrar, dar um ponto de stop, digamos, um choque térmico para parar a cocção do espaguete. Porque caso contrário ele tem ainda 5 ou 6 minutos para poder cozinhar. Como que eu faço isso? Simplesmente tirando o meu espaguete. Com isso eu dou um choque térmico e paro a cocção do espaguete imediatamente. Chegando em temperatura ambiente, isso já me é suficiente para parar a cocção. Isso é importante, porque significa que ele não vai sucessivamente continuar a cozinhar. O espaguete ele não tem esse problema. Normalmente para manter ele, se sugere colocar após cocção um pouco de óleo de soja ou azeite. Isso serve para dar aquela viscosidade e ele não ficar duro, praticamente, nesse sentido. O óleo, neste ponto, quando você resfria a pasta, não tem mais condições dele absorver, digamos, porque ele parou a parte de cocção. Ele absorve na hora da cocção, de seco para cozido, porque a seco claramente ele absorve a água ou o líquido que tiver em volta, que serve para a cocção. Isto no processo de cocção. Uma vez que ele é cozido, resfriado do jeito que expliquei, não tem possibilidade dele absorver o óleo. Digo o azeite porque me dá um perfume, ele fica um pouco impregnado, mas são detalhes mínimos. Se eu tenho um bom molho, de fato não tenho essa preocupação. Água e sal, cozinha a pasta. Uma vez que cozinhou a pasta, o sucessivo resfriado é de influência mínima, extremamente mínima, e te ajuda a trabalhar bastante no caso. Dentro da preparação, pode parecer mais difícil de fato colocá-lo em uma taça, mas fica bonito. Eu acho que as coisas bonitas são aquelas que funcionam mais. O interessante é dar a garfada de forma que a parte se solte totalmente a parte superior. E se eu comecei a enrolar, eu adotei um garfo, uma colher de serviço grande. Pode ser uma colher de serviço de casa. Então, repito a operação.
dar uma leve inclinada à colher. Não, para começar, sugeriria uma taça de boca um pouco mais aberta. Aqui quiseram fazer um pouco de sacanagem, mas tudo bem. Vamos ver se você é bom mesmo. Depois, claro, a gente são 2 meses que treina, então... Não, de fato é brincadeira, mas a taça, digamos, quanto mais transparente, melhor. Poder ter as 3 cores, isso porque eu escolhi a bandeira da Itália, mas caso tenha 2 cores, uma cor só e tudo mais. Vamos preparar mais um só com o verde, porque o verde me chama muito a atenção, parece realmente uma salada. Podem ver que é uma coisa diferente. É um espaguete cozido no caldo, na água de espinafre. Isso que eu acho o diferencial de uma pessoa que trabalha com gastronomia de forma inteligente. Uau, dentro da simplicidade. Dizia um amigo nosso, o simple chic. Isso que é interessante. Como eu disse no começo, de fato, este é um estímulo, é a pulguinha. De fato, você pode montar, especialmente quem trabalha com gastronomia, tem essa criatividade nas veias, está no DNA. Caso contrário, eu faria outro trabalho. Então, digamos que seja de manjericão, trabalhar, por exemplo, com espaguete integral, dar um toque mais orgânico às coisas. Sempre tenha presente que você tem um garfo, não muito grande, e tem o problema do vidro. De fato, tem essas limitações, digamos. Porém, dentro dessas limitações de serviço, não tem nenhum problema em poder fazer isso, absolutamente. Esse molho pode ser tranquilamente substituído, justamente na orientação que você estava dizendo. Pode ser só de manjericão, um pesto, por exemplo. Exatamente, temos um molho de cerveja escura, por exemplo, que combinaria bem com o vermelho. Um molho de café com o branco, por exemplo. Pimenta rosa, salsinha, quem mais tem, mais coloque, sem problema nenhum. Volto a repetir, esta é uma proposta, é uma provocação, de fato, para apresentar algo diferente que possa ser convidativo, interessante, diferente e factível. Não é só molecular que eu preciso, não sei do que. A proposta é trabalhar no orgânico. Hoje estão à venda corantes orgânicos, à base de beterraba, cenoura, espinafre e assim por diante. Nesse brinde tem uma receita dentro. Como já disse, temos condições de variar molho, variar sem problema nenhum. A proposta é exatamente provocar, na verdade, nada mais. Bom, espero que tenham gostado. Obrigado mesmo, de verdade. Qualquer dúvida, tem vários e-mails, telefones, etc. tal. Sem problema nenhum. Morenos Buffet agradece.